prolongados. Ele lá da máquina, ele piu, piu, e nós toca a apertar o freio. Agora os Alfa dispõem de gestão eletrónica de travagem. Não têm comparação. O comboio a gente leva logo para uma máquina a vapor e as carruagens, pronto, são colocadas. Isso para mim é que sempre fiquei na ideia que isso que era um comboio. Pronto, agora com as novas tecnologias vão surgindo coisas, pronto, melhor, evidente, mais confortáveis, com mais segurança, tudo bem, mas a máquina a vapor fica sempre. O comboio histórico do Douro é o único puxado por uma máquina a vapor que ainda funciona de forma regular. Os maquinistas são todos voluntários. Trocaram o Alfa pela 0186. Chegam com 4 horas de antecedência para preparar a locomotiva. No vapor trabalhava-se muitas horas sem ser pagas, porque o maquinista queria ter a máquina cuidada e a brilhar aí para mostrar ao público que era amarelo e branco, havia aquele brilho. É com briquetes de lareira que o inspetor Magalhães prepara o fogo. Antigamente usavam travessas velhas. Chegas lá a fundo, começa? Chego. Enquanto a pressão na caldeira não chega ao timbre, aproveitam para lubrificar os bronzes. Todos os 30 km repetem a tarefa, tão maquinal como alimentar a fornalha. O fogueiro também trabalhava muito, porque é preciso ver que nós íamos do Porto à Régua, que são 63 km, e tínhamos máquinas que consumiam ir e vir 15 toneladas de carvão. E ele tinha que meter lá dentro. O comboio histórico do Douro tem cada vez mais admiradores, passageiros do tempo. É difícil imaginar como era negro o cotidiano dos ferroviários na época do vapor. E são esses camaradas de antigamente que os maquinistas de hoje homenageiam cada vez que apita o vapor. Fogueiro e maquinista também eram escravos da máquina. Estavam aos 8 dias sem ir a casa e aos 3 meses sem folgar. Levavam os lençóis para pernoitarem nos dormitórios do caminho de ferro. Viviam na máquina a vapor. Éramos como irmãos. Nós cozinhávamos juntos na máquina, na panela a vapor, pagávamos a meias, nós comíamos, não ia, matávamos 3 dias, 4, fora da casa e pronto, cozinhámos, comíamos, é uma família. A máquina era a nossa casa, onde tínhamos lá, quer dizer, onde tínhamos lá as coisas para fazermos de comer, tínhamos a roupa, tínhamos isso tudo, não é? A máquina era a nossa casa. Geralmente até a gente fazia sempre um cozidinho à portuguesa. Fazíamos a sopa e depois nunca comíamos tudo ao meio-dia, assim já ficávamos com tudo, com o resto para a noite. Outras vezes um rachozinho com grão de bico. Não, a respeito da alimentação, tínhamos de comer, senão não tínhamos hipótese. A ferrovia chegou à Régua em 1879 e a Barca d'Alva 7 anos depois. A viação acelerada quebrou o isolamento do Douro Superior. Mudou as exportações do vinho do Porto. Em 1882, já se despachavam 322.223 cascos de vinho fermentado ou aguardente. O comboio afundou o negócio dos barcos rebelos. Só a freguesia de Barqueiros, no Baixo Corgo, onde havia 54 barcos, perdeu 1/3 da população no final do século XIX. O caminho de ferro impôs-se. A navegação no Douro, pelo menos até à construção das barragens, era perigosa. E os maiores rebelos regulavam carregar 100 cascos apenas. Mas o comboio tornou-se inultrapassável, particularmente no transporte de pessoas. Em 1896 é o primeiro filme português sobre o comboio.
Aurélio Paz dos Reis documenta uma chegada a Cadoços, na Foz do Douro, e a Sabanhos e ao Casino. Estas espantosas imagens, já do século XX, mostram os trabalhadores que iam para as ceifas do Alentejo, os ratinhos, a desembarcar em vendas novas. Vinham das beiras. Antes de haver comboio, demoravam uma semana a pé. Durante mais de um século, o caminho de ferro esteve assim diretamente associado ao cotidiano dos portugueses e aos grandes acontecimentos da nossa história. De trem partiram as tropas portuguesas para a Grande Guerra. O 28 de maio fez-se com a ferrovia. Os viriatos da Guerra Civil de Espanha também recorreram ao comboio. Mais tarde, em 1958, Humberto Delgado chegou a Lisboa no Comboio da Liberdade, na maior manifestação do pós-guerra. Também de comboio seguiu para Santa Combadão o funeral de Salazar. E foi no Sud Expresso que Mário Soares regressou do exílio em 1974. A ligação em Alfa do Minho ao Algarve começou com o Euro 2004. Os pendulares são hoje o topo de gama dos comboios de longo curso. Cada composição pode levar 301 passageiros e a taxa média de ocupação ronda os 65%. A farda tece outro fio da história da ferrovia. Representava a autoridade numa organização com caráter paramilitar. O próprio Fontes Pereira de Melo rubricou o regulamento que estabelece os primeiros uniformes da Companhia Real, que mais tarde deu origem à ACP. No tempo de Salazar, premiava-se quem poupava no fardamento. Hoje os bonés são facultativos. Mas um operador de venda e controle de Massamá faz coleção deles. A cave de João Pedro Teixeira alberga a maior coleção de fardamento ferroviário do país. Só coberturas, que é como quem diz bonés ou barretes com pala, é o nome técnico, são mais de 150. Permitem até acompanhar a evolução do símbolo dos caminhos de ferro. Teixeira coleciona apaixonadamente há 19 anos o que os outros lhe oferecem ou deitam fora. Começou por procurar no entulho das obras do Cais de Sodré. Depois correu o país todo à procura de velhos bonés. Descobriu peças únicas. A cobertura que eu tenho mais antiga é esta, que é da Companhia Real de Caminhos de Ferro. Cobertura essa que será de fevereiro de 1899, sensivelmente. Representa a categoria do ferroviário de altura, pelos galões que estão aqui à frente, que era de capataz de primeira classe. Está um pouco em mau estado, mas que se saiba, é a única cobertura da Companhia Real que haja conhecimento ou em mãos de particular ou na própria empresa. O Alfa passa por Contumil, um dos 7 grandes complexos oficinais ferroviários.